Salve Jesus, salve Maria Santíssima. Todos caminham na terra em busca de saciar algo em seu coração. Muitas vezes não percebemos, estamos distraídos e achamos que isto ou aquilo vai então subtrair uma falta, uma ausência, um vazio que muitas vezes trazemos dentro de nós. Quando o Espírito cá se prepara para reencarnar, ele é simplesmente preparado com muitos amigos, com muitos irmãos, que vão lhe trazer entendimento, conhecimento, sobre quais serão os seus primeiros desafios a vencer, assim que a alma começar a sobrepor inteligência e entendimento, e começar a descortinar na terra as leis de Deus. Reencarnamos, nascemos, recebemos de Deus uma oportunidade, primeiro de renascer, como aquele que renasce ao Espírito quando recebe um batismo, como aquele que renasce na vida quando novamente um sopro de amor lhe abraça o coração. O Espírito renasce e começa a enfrentar todos os tipos de energia, vibrações, sentimentos, pensamentos. Enquanto está abrigado no útero maternal de sua genitora, ele inibe um pouco essas energias, mas ele vai criando pouco a pouco na capacidade de se assimilar com sua madre. Ele começa a sentir o que ela sente. Ele começa a ver o que lhe faz mal. Ele começa a perceber o que lhe fortalece. E aos poucos a mãe, com a própria afinidade que tem, começa também a sentir quem está com ela. Desejos, sentimentos, começam a ficar confusos entre um e outro. E deixa-se de ter apenas aqueles sentimentos divisíveis. Começa a se ter uma unificação de amor. O amor que une os espíritos, o amor que aproxima pela força da vida, o amor que vai corrigindo na alma suas imperfeições e ajudando a vencer aquilo que o Espírito sozinho não consegue lhe dar. Assim que nasce, que encontra do lado de fora os seus outros amigos, uma graça muito grande esse Espírito tem. Poucos conseguem ver, mas uma grande quantidade de Espíritos, junto com esse, vai lhe preparando os liames, os fios, as ligações entre mãe e filho, para poder deixar o filho alcançar a liberdade, não só pelo um cordão umbilical físico, mas por outros liames que estavam unidos, juntos, como um fruto está junto na árvore, e é preciso soltá-lo, para que longe ele possa continuar também na sua evolução. O Espírito vai crescendo, vai aprendendo, e vai aos poucos dominando a sua vontade. Aquilo que antes era um princípio de inteligência, começa a se tornar mais forte. O Espírito começa a lembrar, começa a sentir, e nas reservas da memória, começa a buscar informações daquilo que no passado já fez ou já realizou. Aquilo que lhe foi algo ruim, vai lhe vir como uma impressão ruim, um medo, um mau agouro, um sentimento que vai lhe atrapalhar e ele deverá vencê-lo. Deve reescrever a sua história. Não é justo lembrar,
porque muitas vezes a lembrança simplesmente vai bloquear de corrigir. A corrigenda deve ser feita pelo amor, pelo esforço que o Espírito faz, pela vontade de crescer, de aprender, de se desenvolver. Conforme vai galgando mais na terra, a sua energia de espírito vai se assimilando com a energia da ambiência onde está. De acordo com alguns países, alguns fluidos são mais salutares do que outros. De acordo com as condições orgânicas à sua volta, a sua própria constituição física torna-se mais forte ou menos forte. De acordo com as correntes vibratórias de elevação, de sentimento, de amor, de caridade, o espírito pode galgar mais consciência do que realmente ele é, trazendo mais a sua própria essência espiritual para poder dominar as forças materiais às quais ele está jungido. Aos poucos, ele é encaminhado a um lugar. Preces, orações, rezas, espíritos que são ensinados, orientados e ajudados para que o espírito possa se sobrepor à matéria densa e pesada, que muitas vezes ainda o limita a fazer o que na terra ele precisa fazer. Tal qual um soldado que muitas vezes vai à guerrilha com uma missão, mas envolvido com tantas outras coisas, acaba esquecendo-a. Então, ao lado, são colocados aparadores, benfeitores, amigos, que vai lhe ajudar, em momentos importantes da vida, recordar, pela sua própria memória espiritual, o que na terra deve desenvolver. Quantos que querem reencarnar dizem, eu vou trabalhar a minha paciência. Mas quando são colocados em situações difíceis, a primeira coisa que esquecem é a paciência. Quantos são colocados para trabalhar a perseverança, mas quando a dificuldade vem, começam a se esmorecer, começam a perder a fé. Quantos são colocados para trabalhar a sua prosperidade, para começar a aprender a multiplicar, porque quem aprende a multiplicar o pouco, também vai multiplicar o mundo. Mas se multiplicar uma conta qualquer, errada, quanto maior foi a soma, maior será o prejuízo para vós. Então é lícito a começar com pequenas coisas que devem ser trabalhadas, ajustadas, corrigidas, para que aos poucos o espírito vá ganhando sabedoria, vá somando, vá crescendo o conhecimento, e assim terá condições de multiplicar muito mais. Aqueles que querem multiplicar apenas para si próprio, espíritos avarentos, espíritos que não são saciados apenas com aquilo que eles precisam, mas com muitas vezes aquilo que os outros precisam. Esses enfrentam dificuldades por deveras vezes na terra, até começar a sentir a importância de ter apenas o que lhes serve. Quando esses atingem tal estágio de equilíbrio, aí então são colocados em posições na terra para ajudar a administrar outros espíritos que enfrentarão os mesmos desafios que outrora esse enfrentou. Perceba que Deus prepara-nos sempre para aquilo que devemos fazer. Que a dificuldade para o espírito não é um mal, é um bem valioso que deve ser compreendido, que deve ser trabalhado, que deve ser desenvolvido dentro da própria consciência, para que o espírito alcance de sobremaneira uma condição de poder gerir e manipular todas as forças que estão dentro dele e fora dele. Deus nos dá a oportunidade certa. Deus nos dá o problema certo. Deus nos dá o talento certo.
Deus nos dá o tempo justo na medida em que precisamos para desenvolver a nossa missão. Deus nos dá as pessoas à nossa volta que nós precisamos e nem sempre a que queremos, porque muitas vezes o nosso querer está contrário àquilo que realmente nos faz bem. Deus nos dá o remédio de acordo com a doença que o Espírito traz. E muitas vezes é rejeitado por ainda não entender como a medicina de Deus age sobre cada um de nós. Mentalize o que está vivendo hoje. Não critique, não reclame, não maldiga sobre o que está a passar. O mais que te doa o coração, o mais que tu se sinta traído, por mais que te sinta só, por mais que se sinta distante daquilo que realmente tu poderia trazer como algo bom, agradeça. Agradeça porque Deus está lhe mostrando um caminho melhor, uma forma melhor, um entendimento melhor, algo que tu ainda não conseguia ver. E é necessário, muitas vezes, caminhar um calvário para que no ponto mais alto a tua luz possa resplandecer aos céus, tal qual fez o próprio Senhor, caminhando com muita dificuldade no mundo, enfrentando todos os desafios, até mesmo aqueles que os homens tinham medo, a própria morte, a própria dor, para só assim mostrar que a fé é um instrumento bendito que vai pegar na tua mão, que vai te ajudar a caminhar, que vai te ajudar a passar esse vale de sofrimento que tu está vivendo. Quando o mal bater à tua porta, lembra-te que quem ajudará a abri-la é o próprio Cristo, pois Ele é quem abre todas as portas. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E ninguém vai ao Pai senão por Ele. E ninguém consegue a sua redenção sem não passar pelo mesmo caminho que Ele passou. Chame-o para perto de ti. Abra teu coração para aqueles que querem te ajudar. Deixa a tua alma ouvir o que os Espíritos hoje têm a te dizer. E acredite, tudo é possível àquele que crê. Que Deus bendiga a todos nós. E graças.